Convido as crianças, os radicais, né, para estar aqui já se posicionando. As crianças, os radicais, peço para os pais estar trazendo as crianças. Eles vão estar apresentando louvor. Glória a Deus. Pode subindo, as crianças. Pode subir, crianças. Pode subir. Pode vir, Gael. Gael, pode vir. Pode vir, pode subir. Pode ficar na frente do microfone lá. Tá indo, é o único que tá indo. Vou chamar os outros. Sou grande. As crianças podem subir. E aí nós chamamos as molecadas. Vem lá. Até os pequenos aí. Pode subir, Samanta, Aninha. Pode subir. Pode vir. Pode subir. Pode subir. Não. Falta o Ian, Davi, Emily. Peço para os pais apresentem seus filhos. Amandinha. Manu, fica lá. Fica lá. Amém, queridos? Nós traduzimos para japonês um louvor que as crianças cantam do Ministério Radicais Kids, que é o Plano de Salvação, né? E nós queremos estar cantando pela primeira vez na igreja, né? Eles estiveram aí durante um mês ensaiando e queremos que você, de Gifo, Nagano, Guma, as crianças dessa região também possam estar a partir de agora também cantando. Em nome de Jesus nós iremos traduzir todos os louvores dos Radicais Kids para que você também possa estar inserindo na sua célula, nos seus cultos, também ensinando as crianças, porque realmente eles entendem com muita mais facilidade cantando em japonês. Pode subir. Ai. Aconte. Fica só uma dica. Amém? Todos já podemos começar então? Cadê a professora Lelê? A professora Lelê? Amém. Ai, professora. Ela com a sua irmã que traduziram esse louvor, né, a Letícia? Pode subir, Letícia. Ela também é tradutora aqui, nossa, da igreja. E ela, junto com a minha nora, traduziu esse louvor. As pessoas cantar. Os microfones já estão todos ligados? Já. Ok? Tá. Convido você a ficar de pé. Para a gente adorar o Senhor. Amém? Assim fica fácil para quem quer filmar. Vamos cantar, tá? Vamos cantar.
Obrigada, crianças. Arigatou. Arigatou. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus mais forte pela vida de cada criança. Esse é profeta. Pode sentar no seu lugar, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Os irmãos do louvor já estão aqui prontos? Aleluia. Só fazer um gancho, pode ser? A gente ganhar no seu tempo, pode ser? Meus irmãos estão aqui, Robertinho, dá força pra gente aqui. Quantos querem mais de Deus? Diga amém. Aleluia. Nós vamos iniciar a última parte agora da nossa conferência, amém, meus amados irmãos? E você vai receber mais de Deus, amém? Está todo mundo já aqui? Agora vamos precisar que você fique de pé de novo. Eita, senta, levanta. É bênção de Deus na nossa vida, amém? Glória a Deus. Aleluia. Tudo pronto aí, Robertão? Um júbilo e uma adoração, pode ser? Fechou. Um júbilo e uma adoração. Amém? Cadê o microfone para o Robertão? Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos o Senhor por essa conferência e clamamos que mais e mais da Tua glória se manifeste sobre a nossa vida. Pai, nessa segunda e última etapa, possamos ver o Teu favor e a Tua graça transbordando sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Robertinho, você agora aí, meu irmão. Amém. Vamos louvar nosso Deus. Palmas. Ele é bom. Tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Diga. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que te adoramos, Senhor, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que todo mundo Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos consagrar não só esse momento, a nossa vida para esse Deus maravilhoso. Todo mundo conhece. Então não vamos nos importar com a letra, nós vamos nos importar com o momento do lado, do irmão do lado. Vamos apenas adorar. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo isso. Gratos louvores transborda o meu coração. A
Pode sentar no seu lugar, amém? Glória a Deus. Nós vamos entrar na nossa penúltima palavra da nossa conferência. Eu queria chamar aqui Marcos Poncheda. Vamos receber uma salva de palmas ao Senhor, amém? Os irmãos tragam o público aqui, por favor. Aleluia. Vamos orar pela vida dele, liberando graça. Por favor, aí no seu lugar mesmo, sentado. Levante a sua mão para cá. Pai, nós queremos abençoar a vida do Marcos. Queremos liberar sobre ele, por favor, a graça, a unção. Porque o Senhor já tem falado conosco, te usando a vida dele hoje, Pai. Para que o teu mover, a tua graça seja estabelecida sobre a nossa vida. Libera sobre ele unção. Para que saia da palavra dele a palavra do Senhor. E que possamos viver restituição nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Saúde a todos para o Senhor. Muito feliz, né, de estar vendo os irmãos, vendo alguns irmãos que faz tempo que eu não via, irmãos lá de Nagano, né, de Giffer. Então, fico muito feliz em vê-los. Parabenizar também os irmãos vieram lá do Brasil, né? Sempre tem conferência. Vem pessoas do Brasil também, ano passado vieram de outros países também. Então, estou agradecendo a todos. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, amém? Você que veio de outro estado, né, que viajou, né, pegou mais de uma hora aí, que Deus possa estar te abençoando. Amém? Vindo para cá, eu percebi, parando em alguns semáforos, né, que chega um limite da qual a gente não pode passar, né? Você, quando está diante de um semáforo, você é barrado por um sinal, não é isso? Qual que é o sinal que te barra quando você está no semáforo? Tem o vermelho. Você não pode passar aquele vermelho. Porque existe uma lei que te impede de avançar, não é isso? Se você passar no vermelho, o que pode acontecer com você? Pode acontecer um acidente. Porque existe uma lei determinada pelos homens te impedindo de seguir adiante, não é isso? Mas, em determinada hora, aquela lei para. E aí você tem um livre acesso. E o nome disso se chama graça, e não é vermelho, não é sinal verde. Então, a lei, ela te segura, a lei te para, a lei fala, até aqui você pode ir. Mas quando a graça do Senhor aparece, ela te dá liberdade e você pode avançar. Você pode prosseguir para lugares maiores. E eu estava relembrando uma história de um assassino, um homem muito cruel, que viveu no tempo eu creio que era nos Estados Unidos, creio que era no tempo do faroeste, imagino, né? E ele foi preso, e foi julgado, e ele foi sentenciado. Só que o presidente daquela época concedeu a ele acesso, deu liberdade para ele. E aquele homem, então, ele decidiu rejeitar a graça que foi dada para ele. Vocês já ouviram essa história? Eu tenho aqui
aqui no meu esboço, eu vou procurar não demorar, tem somente 20 minutos, olha ali. Aleluia. Então o ano foi 1830. 1830, um homem chamado George Wilson, né? Ele foi condenado à morte nos Estados Unidos por assalto à mão armada e homicídio, né? Então, era algo inesperado aconteceu, porque ele foi perdoado pelo presidente. E pelo fato de ele ter sido perdoado pelo presidente, ele ficou parado ali no semáforo e já tinha dado o verde para ele passar, mas ele decidiu rejeitar o perdão do presidente. Sabe o que aconteceu? Aquele homem ele foi executado, porque ele decidiu seguir na sua própria maneira de pensar. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Muitas das vezes a graça está sobre nós e nós pensamos que nós sabemos mais do que Deus. E queremos fazer as coisas movidas pela nossa força do nosso braço, por aquilo que a gente acha que é o correto. Mas o correto realmente está na mão do Senhor. Nós não sabemos de nada, nós somos limitados. Temos sempre, constante, diante de nós, o sinal vermelho falando assim, até aqui você pode ver. E ficamos esperando a graça do Senhor. Quando o sinal abre, quando se dá o sinal amarelo ou verde, a gente já pode passar. E isso aconteceu com esse homem aqui. Eu acho muito interessante que o texto diz assim, e o caso daquele homem, né, ele foi levado até a Suprema Corte nos Estados Unidos naquele tempo, e a Suprema Corte falou algo para ele que eu recomendo vocês guardarem no coração. A Suprema Corte foi levado lá porque era um caso único, uma pessoa tinha sido acusada, o presidente tinha dado perdão e levou a Suprema Corte naquele tempo lá. E a Suprema Corte falou assim para ele, o perdão é um papel que depende da aceitação do condenado. Eita Deus! O perdão é um papel que depende da aceitação do condenado. Quantos de nós éramos condenados? Na verdade, nós merecíamos o inferno. Na verdade, nós éramos o Barrabás, que eu sempre falo aqui. Mas teve alguém que deu o sinal verde. Teve alguém que falou, não vai ser preso. Você não vai ser parado, você não vai ser barrado. Quem foi ele? Jesus. Ele nos deu total liberdade para nós avançarmos. Jesus nos deu total acesso para nós chegarmos ao lugar da onde antigamente era necessário um sacerdote entrar em um lugar chamado Santo dos Santos. E uma vez por ano ele realizava uma cerimônia. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu na cruz, o que acontece? O véu do templo ele se rasga de baixo a alto. Foi isso? Não, né? O véu do templo ele se rasga de alto a baixo. Então hoje nós temos livre acesso. Então a Suprema Corte diz o perdão é um papel que depende da aceitação do condenado. Se for recusado, como aquele homem fez, não há perdão. Se for recusado, não há perdão. O Wilson, então, ele foi encontrado enforcado, mesmo com o perdão nas suas mãos, porque ele tinha rejeitado o perdão. Quantas das vezes nós não rejeitamos o perdão, né? Quantas das vezes nós pensamos que nós não precisamos de nada disso e queremos fazer as coisas na força do nosso braço? Quando nós fazemos isso, nós estamos rejeitando aquilo que Jesus fez por nós. O que Jesus fez foi bom, foi interessante, foi muito bonito, mas eu não precisava que ele tivesse morrido por mim. Então eu vou fazer as coisas do meu jeito. Que interessante. Um perdão precisa ser aceito para ser válido. O caso se tornou um exemplo raro de alguém que desistiu da sua liberdade e, por causa disso, sofreu as consequências. A graça de Deus é a mesma coisa. Ela está disponível para toda a humanidade, mas ela precisa ser aceita. Ela precisa ser aceita. Jesus morreu tanto para japonês, quanto para árabe, quanto para brasileiro, quanto para filipino, quanto para vietnamita. Jesus morreu por todos. E o perdão já foi liberado para todos. Mas precisamos, o que todos nós precisamos fazer? Aceitar aquilo que Ele pagou por nós. Aceitar o preço que já foi pago. Quando nós rejeitamos a cruz, quando nós rejeitamos aquilo que Deus fez por nós, nós estamos querendo dizer que aquilo que Deus fez foi insuficiente. E o que vale é o que eu penso, o que eu acho, e é isso que vale. Muitas das vezes nós queremos adequar a Bíblia para nós. Mas é o contrário, é nós que temos que nos adequar à Bíblia. Né? Então, nós vemos o apóstolo Paulo, né? Livro de Timóteo,
ele está mandando as suas últimas cartas. O apóstolo Paulo, ele já era um senhor, já estava no fim do seu ministério, eu ouso dizer que ele estava ao fim, já com a sua morte decretada. E o apóstolo Paulo, ele manda algumas cartas para Timóteo. Timóteo, ele tinha uma igreja em Éfeso, e a igreja estava passando por algumas situações. E o apóstolo Paulo, ele dá algumas orientações para Timóteo, e eu gostaria de estar falando sobre isso. Né? O apóstolo Paulo, no final da sua carreira, ele escreve cartas, né, para Timóteo, para que ele pudesse seguir em frente na igreja, né, que estava em Éfeso. E o desejo do apóstolo Paulo, escrevendo aquelas cartas para Timóteo, ele tinha 3 intenções: fortalecer Timóteo, edificar, né, a vida de Timóteo, ensinar e proteger. Então, todas as cartas que Paulo mandou para os seus discípulos, para aqueles da qual ele ajudou a edificar as igrejas no tempo do apóstolo Paulo, sempre tinha esses objetivos: fortalecer os pastores, fortalecer aqueles que estavam na frente de igrejas. Porque estar na frente de igreja não é fácil. Temos muitas adversidades. Se nós formos tentar fazer na força do nosso braço, nós não conseguimos. E eu sou o principal a falar que tudo que está acontecendo aqui, eu não tenho capacidade para fazer isso. Tudo acontece porque Deus está na frente de tudo. É Deus que traz, é Deus que faz, é Deus que abre as portas, é Deus que capacita, é Deus que faz tudo acontecer. E o apóstolo Paulo estava enviando uma carta para Timóteo falando a respeito disso. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que a base do ministério não é baseada no mérito. Olha só. O apóstolo Paulo, ensinando Timóteo, diz que a base da pessoa, de nós cristãos, a base não tem a ver com mérito. Lembra do caso do rapaz que ele foi perdoado, mas ele não queria o perdão? Foi perdoado, mas ele não queria o perdão. Ele queria continuar vivendo o estilo de vida dele. E quando ele rejeita o perdão, ele é executado pelo quê? Por uma justiça. Então o apóstolo Paulo está falando, não é por mérito, Timóteo. Não é por mérito, é somente através da graça. Vós fosse salvos pela graça. Isso não vem de vós. O que é? Dom de Deus para nós. A missão de Jesus, ela explica, né, através do que o apóstolo Paulo fala um pouquinho para Timóteo da missão de Jesus, né? E ele pode resumir ali para Timóteo qual tinha sido a missão de Jesus. A missão de Jesus é uma bem simples, que Jesus, ele veio salvar. Aleluia. Ele veio salvar aquele que era justo. Será que Jesus, ele pagou um preço de vir se fazer homem, se fazer um de nós, e pagar um preço de morte de cruz, pelos justos? Na verdade, simplificando o que Paulo estava ensinando para o apóstolo Timóteo, era que ele veio salvar pecadores, não justos. Ele veio salvar pecadores não justos, não os merecedores. Nós todos não éramos merecedores. Eu acho forte a palavra do pastor Naor, quando ele diz que nós, na verdade, nós merecíamos o inferno. O inferno estava preparado para cada um de nós. Porém, da eternidade, Jesus olhou para nós. E ele pagou um preço. E esse preço faz com que nós possamos ter livre acesso. O sinal não está mais vermelho para nós. Não há nenhuma coisa que pode nos barrar. O sinal está verde, nós podemos seguir adiante. Nós temos que entender isso. Se você puder só captar isso, entender só o que Jesus fez por nós, já é de grande valia nesse dia aqui. E como que passa o momento quando é só 20 minutos? Eu olhei agora e já está no 9, aleluia. Eu nem comecei. Amém? Continuando então. Deixa eu passar aqui para os versículos. Abre aí, Eric, para mim o versículo de número... Aqui, achei. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu quero falar... na verdade, era essa introdução. Outro tempo eu falo inteiro aqui. Amém? Primeira carta de Paulo ao apóstolo Timóteo, capítulo número 1, a partir do versículo de número 12. Presta atenção nisso aqui. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças, aleluia, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Próximo. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, Deus, porém,
foi misericordioso. Pois sendo ignorante, agi na incredulidade. 14. Contudo, a graça do nosso Senhor Aleluia. transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ensinando isso para Timóteo. Ele diz: Timóteo, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você sabe, mas é você ter o entendimento que não é por mérito humano, é por mérito que não vem de nós, é um dom de Deus para conosco. E isso é o que realmente importa. Se você sair daqui hoje entendendo isso, que o apóstolo Paulo, sendo um homem que era, um homem que teve visão do terceiro céu, um homem que tinha experiências com Deus, o lenço dele curava pessoas, e ele ensinando Timóteo, ele falava: olha, graças a Deus, que Deus foi fiel para comigo, porque foi Ele que me escolheu para o ministério. Foi proveito dele, porque eu sendo homem, aí ele cita as qualidades dele: blasfemo, uma pessoa que não queria saber de Deus. Ele transbordou a graça dele na minha vida. Não tem, essa parte não tem muito que diferenciar do apóstolo Paulo. Eu não tenho muito que diferenciar sobre isso, porque muitas das vezes eu me vi nessa situação também. Eu me vi numa situação, muitas vezes, de não estar sendo, na minha visão humana, coerente com aquilo que se diz uma vida cristã. E muitas das vezes eu me achei blasfemo, perseguidor e insolente, assim como o apóstolo Paulo. Mas o texto continua dizendo: mas obtive, aleluia, mas obtive misericórdia, aleluia. Agora eu faço a pergunta para vocês, da qual não preciso de uma resposta. Pergunta simples. Quem de nós nunca pensou um dia em desistir? Quem de nós nunca pensou: olha, isso que eu fiz, eu realmente pisei no tomate, escorreguei, não tem o que eu fazer mais, que eu fui já muito longe. Quantos de nós não passamos por isso? Só que o apóstolo Paulo, ele ensina Timóteo sobre isso. Ele ensina a Timóteo dizendo: Timóteo, não é por mérito humano, mas é pela graça. Porque eu também já fiz coisas, muitas absurdas. Lembra, o apóstolo Paulo, ele consentia em perseguir os cristãos. Ele tinha cartas, e as cartas davam autoridade para ele chegar e prender. O apóstolo Paulo consentia em que alguns cristãos fossem mortos. Mas Deus, sabendo da vida dele, rejeitou ele. Deus, sabendo que ele consentia com as mortes de alguns cristãos, Deus falou: ele não serve para mim. Se o apóstolo Paulo pôde ser aceito pelo Senhor, o que diremos nós, pois? O que diremos nós, pois? O apóstolo Paulo, como diga, Deus, ele trabalha de uma forma diferente da nossa, né? Deus, ele não somente ele perdoa, mas ele também vira a chave. Deus também transforma. Então, o apóstolo Paulo sabia disso como ninguém. Ele era tudo que poderia se dizer de uma pessoa inútil para o ministério. O apóstolo Paulo, na visão humana, qualquer um poderia falar: ele não pode ser um evangelista, ele não pode ser uma pessoa que ganha vidas, porque ele já foi perseguidor. Mas a visão de Deus é diferente, porque ele não somente salva, Jesus, ele também transforma. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Se você teve um encontro com o Senhor Jesus alguma vez, em algum momento, se você teve realmente um encontro com o Senhor, a sua vida tem que ser transformada. Porque a Bíblia diz que um homem que tinha o nome de Jacó, quando ele encontra com o anjo, ele luta com o anjo toca na coxa dele e o andar dele já é diferente. Aquele que se chamava Jacó, ele já passa a ser agora Israel de Deus. Quem tem um encontro com o Senhor tem que ser diferente. Porque Deus, ele não somente nos salva, ele também nos transforma, como transformou ali a vida do apóstolo Paulo, né? De perseguidor passou a ser perseguido. Eu até ia entrar nos pontos, mas o negócio é muito rápido. Eu não quero perder o tempo aqui. Perder o tempo não, né? Exceder o tempo, na verdade.
porque eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. E eu creio que cada um de vocês pode voltar para suas casas depois recebendo algo que o Senhor já derramou na vida de vocês. Mas eu tenho 5 pontinhos. Ninguém é chamado por merecimento, mas por misericórdia. Seu passado não define a sua utilidade para Deus. Seu passado não define a sua utilidade para Deus. Independente daquilo que você já fez, o que Jesus fez na cruz por você é muito maior do que o pecado que você já achou que pode ter te afastado de Deus. Não existe pecado que Jesus possa olhar do alto e falar: puxa, não dá para me salvar ele, porque ele fez isso. Na verdade, não existe pecado humano. Não existe algo que possa superar Deus se fazendo homem, pagando um preço, e um preço de morte de cruz. Para quê? Para que o seu pecado fosse anulado. Então, primeiro ponto rapidinho: ninguém é chamado por um merecimento, amém? Mas por misericórdia. Segundo ponto: Deus conhece o seu passado, mas vê o seu futuro. Deus não sabia que você ia errar ontem. Deus não sabia que você ia errar hoje. Deus não sabe que você vai errar amanhã. Mas Ele não te chama pelo seu erro. Ele te chama por aquilo que você vai ser. Quando Paulo perseguia os cristãos, ele era odiado pelos cristãos. Os cristãos tinham medo dele. Na visão de todo cristão, falava: ele não serve para nada. Mas na visão de Deus, ele falou: o teu passado não anula aquilo que eu tenho para você no futuro. Quem toma posse disso? Quem toma posse disso? Nenhum pecado é grande demais para aquilo que Jesus fez na cruz. Terceiro ponto: a graça não apenas perdoa, ela capacita e ela também transforma. A graça capacita e transforma. Sempre eu falo aqui, pastor, que eu sou, quem já é daqui de Baraque sabe, eu sou uma pessoa tímida. A mim, se a gente pegar um avião daqui para o Brasil, for um voo só, você não falar comigo, eu não falo, porque eu sei a minha natureza, ser tímido. Mas a graça de Deus nos capacita. A graça de Deus faz com que nós possamos vir e executar coisas maiores, porque não provém de nós. Amém? Então, a vida cristã, ela é um processo, né? É um processo de regeneração. Não é uma perfeição instantânea, não é algo que acontece hoje e amanhã já está 100%. É sempre um processo. Amém? Continuando, 2 pontinhos. Cristo veio salvar os pecadores, não religiosos. Né? O Evangelho das Boas Novas é para quem admite a sua condição de pecador. O Evangelho é para aquela pessoa que admite a sua condição de pecador. E o último ponto, já gostaria de chamar o Ministério do Louvor. E o último ponto, que a gente já encerra. E outro dia a gente continua. Porque dá para falar, cada ponto desse aí a gente fala no mínimo 20 minutos. Último ponto: a consciência do seu pecado revela a grandeza da graça. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu pulei um texto lá, tem como voltar, Eric? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. O apóstolo Paulo, ele se declara: esta palavra ela é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar quem? Nós. E olha só o que ele fala dele mesmo: das quais eu, pode deixar, das quais eu sou o principal, o pior. Se o apóstolo Paulo falou que ele era um dos piores pecadores, eu tenho que olhar mais para o espelho e falar: por uma vergonha. Que o apóstolo Paulo era um homem que Deus usou de uma forma tremenda. Amém, meus irmãos? Finalizando aqui: pela graça de Deus sou o que sou. Quanto mais reconhecemos a nossa fraqueza, mais valorizamos aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Outro dia a gente vai estar falando sobre isso. Vocês cantaram no louvor, que falou forte comigo no louvor, que a Nakashima cantou, que fala ali sobre o cordeiro, digno ao cordeiro. Digno ao cordeiro. E esse louvor é muito forte. Eu conheço esse louvor no original em inglês, é muito forte. Ele, quando você para meditar nesse louvor, você só tem que também entender isso, que digno é o cordeiro daquilo que ele fez por nós. Eu acho muito interessante essa passagem. Quando nós entendemos que Jesus ele morreu, pagou um preço alto demais por nós. E hoje nós temos livre acesso para chegar ao Santo dos Santos através da morte dele.
Então eu gostaria de estar juntamente com os irmãos, tirando um momento de oração. O louvor vai estar cantando e nós vamos estar adorando o Senhor com esse louvor. Eu já passo para o pastor Ezequiel. Amém? Vai cantar essa é outra, vocês sabem. Amém? É outra? Deixa eu cantar. Aleluia. Você é escolhido de Deus. Não existe um sinal vermelho para você. O sinal está verde para você ir adiante. Sim, Jesus. Diga-se obrigado, Senhor Jesus. Diga, eu não mereço tanta graça, mas o Senhor resolveu me amar e me abençoar. Diga, eu recebo essa palavra. Eu sou amado, sou perdoado, justificado, não pela minha obra, mas pela obra do Cordeiro de Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória, no nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O teclado fica aqui comigo bem baixinho, sempre no seu lugar. Antes de ministrar a última palavra, nós queremos celebrar um momento tão especial na vida da igreja, na vida da Videira no Japão, na vida do pastor Marcos, né? E
Eu queria dizer para os irmãos, né? Nós escolhemos uma forma de viver que é ser igreja, é estarmos juntos e que é edificarmos a vida das pessoas. E eu estive com alguns grupos essa semana aí dizendo para eles, né, que Deus levanta cada pessoa dentro do ministério, dentro do corpo de Cristo, mas todos têm uma função. Lá em Efésios 4 fala de diversos ministérios. Fala do apóstolo, fala do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre. E só que diz no final o objetivo. Por que tem pastor? Por que tem apóstolo? Por que tem profeta, evangelista? Por que tem tantos ministérios? Na verdade, Paulo termina dizendo para aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? São as pessoas. Então, para que existe a função de pastor, de líder? Para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Ou seja, para edificar a vida das pessoas. E aí ele termina dizendo algo fundamental que poucos pregam. Para desempenho do serviço dos santos. Vamos resumir aqui. Você tem uma missão, um serviço. Anderson, tem um serviço. Você tem uma missão. E o seu serviço, a sua missão é servir ao Senhor. E qual é a missão de um pastor? É apenas te edificar, formar, capacitar, para que você possa desenvolver o seu serviço. Então eu sou pastor, e o meu objetivo não é, Deus não me levantou para governar sobre pessoas. Deus me levantou para servir pessoas, para apacentar rebanho. Então, para que existe a minha função e a função de pastor no nosso meio? Justamente para isso, cuidar de pessoas. Na minha igreja, eu falei esses dias para os irmãos. Eu falei, olha irmão, toda função é importante. Eu não quero desmerecer nenhuma. Ao contrário, eu estou desmerecendo algo que o próprio Deus instituiu. Mas é importante nós entendermos o porquê que a gente existe. Eu disse para os irmãos, falei, se não existisse pastor, vocês seriam ovelhas sem pastor. Mas continuariam sendo ovelhas. Mas se não existisse ovelhas, não existiria pastor. Eu disse, é mais importante o rebanho. A função, ela é na verdade um objetivo. Lá no céu nós não seremos pastores. Lá no céu nós teremos irmãos. Assim como nós somos aqui hoje. A diferença de uma função, evidentemente, é uma organização, é uma forma que Deus tem, é uma forma que o mundo espiritual trabalha. Deus ele institui pessoas, institui autoridade. Toda autoridade é instituída por Deus. Ela deve ser honrada, ela deve ser respeitada. Mas ela existe para esse objetivo. Ela existe para cuidar de gente. A Bíblia nos ensina, e os pastores estão aqui, o Marcos será ordenado hoje, mas em breve todos os demais irmãos, e você que um dia vai ser um pastor também, que nós não somos levantados para sermos dominadores do rebanho. Eu sempre falo na minha igreja, eu ensino os pastores aqui, que não fui eu, não fui eles, não foi o pastor Aloysio, o pastor Wilson, não foi ninguém da igreja videira que morreu na cruz pelas pessoas, mas foi Jesus. Então você não é meu, você não é do seu pastor regional, você não é da instituição videira, você é de Cristo. Agora Deus nos colocou dentro de um propósito, e graças a Deus nos colocou como uma igreja dentro dessa nação. Mas nós somos irmãos, e nós devemos viver dentro desse objetivo de corpo. Mas nós não negamos quando Deus levanta pessoas, e a Bíblia diz que aquele que aspira o pastorado, o episcopado, é o ministério pastoral, excelente coisa faz. Então a Bíblia recomenda que de fato eu e você tenhamos esse desejo. E eu queria dizer que Deus ele também tem esse desejo. Desejo nós abrirmos muitas igrejas videiras. Eu quero compartilhar o meu coração com você. Nas 47 províncias do Japão. Já estamos em 4. Eu tenho mais 43 para ter no mínimo uma célula da igreja videira. Eu quero compartilhar esse coração e esse sonho também com você, para que juntos a gente possa literalmente trazer o Evangelho da Graça para dentro do Japão. Agora, quando a obra de Deus ela vai crescendo e ela vai avançando, a gente cresce juntos. Líderes estão levantados, novas pessoas para servir dentro da obra, e a gente também vai crescendo. Um dia eu tive o privilégio também de cuidar de uma igreja. Eu participei desde o começo da minha igreja,
Mas houve um tempo em que o meu pastor foi para um outro país. E aí ele falou, olha, Deus me colocou no meu coração que você cuide da igreja e seja o pastor agora da igreja. Não foi uma tarefa fácil, porque ele era um grande, continua sendo um grande homem de Deus. E substituí-lo, eu era uma criança, ao ver ele como homem formado. Eu sabia da dificuldade que ia ter diante de todas as pessoas. A comparação era inevitável. Josué um dia foi comparado. Moisés morre, Josué assume, o povo fala, faz o que ele fez que a gente serve. Ou seja, abre os mares, manda algumas pragas aí no Egito, coisa do tipo, faz o rosto brilhar. E um dia Deus virou para Josué e falou, fica tranquilo, em outras palavras, né? Eu vou te engrandecer diante de todo Israel. Deus fez uma promessa para ele, vai chegar um dia em que a coisa vai inverter. As pessoas que vão olhar para você e elas vão te reconhecer. Aí um dia Deus aparece para Josué e ele diz, hoje eu te engrandeço diante de todo Israel. Aquele dia o Jordão abriu, as pessoas atravessaram e lá do outro lado falaram para Josué, Josué, tão certo como fomos com Moisés, também seremos com você. E assim foi a minha história. Eu assumi a igreja, 78 pessoas na época, e todo mundo dizendo a mesma coisa, seja como foi o pastor anterior que a gente serve. E era muito difícil, nem barba eu tinha. Eu era um menino, e as pessoas falavam isso. Eu sabia da dificuldade que iria encontrar, mas sabia de uma palavra, que eu devia servir aquelas pessoas. Eu deveria dar um testemunho para aquelas pessoas. E que um dia o jogo ia virar, e o jogo virou. Hoje a nossa igreja tem 1.900 pessoas. Em tão poucos tempos. Dia 30 de outubro vai se fazer 14 anos que isso tudo começou. E nunca mais vai parar até Jesus voltar, até eu partir. Mas quando eu partir vai continuar, porque a obra também não é minha. A igreja é de Cristo. Ela só vai ser melhor do que é. Porque sempre quando Deus substitui alguém, Ele tem alguém melhor para colocar no lugar. Eu tenho no meu coração que a igreja é sempre de Jesus. E hoje eu queria ensinar isso em público e declarar isso na vida de cada irmão. A igreja no Japão está crescendo. Hoje é o primeiro de muitos pastores que nós vamos ordenar dentro dessa nação. Talvez você hoje me assistindo um dia, eu estou ordenando você. E você vai falar assim, poxa vida, aquele dia eu estava sentado lá e você falando isso, pastor. E vai chegar a sua vez também. E eu quero declarar que esse é um momento de muita honra, de muita alegria. Porque assim Deus faz na vida de todos nós. E eu queria hoje convidar aqui em cima o senhor Marcos Ojeda. Suba aqui conosco, por favor. Eu queria chamar a esposa dele para estar conosco, a minha esposa também, para subir aqui em cima. E eu queria convidar você a participar junto desse momento tão importante, tão solene. Pastor, o que significa ordenação? Significa, na verdade, quando nós recebemos um aval de Deus, uma aprovação do céu sobre a nossa vida, e uma responsabilidade muito maior ainda daquilo que tem sobre a nossa vida. E eu sempre falo que a nossa unção não é um troféu que você põe na prateleira de casa e comemora, não é uma medalha que é escrito honra ao mérito, que não tem a ver com a gente, mas tem a ver com a graça que você acabou de aprender aqui, tem a ver com o favor de Deus. Então não é um troféu que você põe e lembra de algo que você fez. Aqui não, talvez aqui tenha muito beisebol, né? Eu acho que aqui também tem, não tem? No beisebol, quando você marca um ponto, você joga o taco, não é isso? E sai correndo para marcar mais pontos ainda. Eu creio que o chamado é esse. Aqui hoje é o ponto de partida. É o ponto de partida. Isso aqui não é o fim da linha. Isso na verdade é só o começo de um trabalho árduo, honroso e de muitos frutos, que é a responsabilidade de cada um de nós, de sustentarmos um testemunho e avançarmos dentro do nosso chamado. Então hoje, com honra e alegria, eu quero convidar vocês juntos para nós participarmos disso. Né, Marcos? Quando nós ordenamos uma pessoa, na verdade, ele está confirmando uma aliança com o ministério, uma aliança com a palavra de Deus, uma aliança com a mensagem, uma aliança de honra, uma aliança de lealdade e de compromisso com o propósito de Deus, como corpo, como igreja, mas também individual sobre a nossa vida. E hoje, ao descer desse óleo sobre a sua cabeça, eu queria que virá sobre você uma capacitação muito maior ainda, para você servir ao Senhor
para que a graça de Deus venha sobre você e você possa experimentar de coisas que a sua força natural não é capaz de fazer, mas a graça que você depende é capaz de realizar sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria que os irmãos viessem aqui à frente também, nos ajudassem, já trouxeram aqui as vasilhas. Se a esposa pudesse me ajudar, por favor. E ao final, vamos fazer a celebração do anel. Amém? Glória a Deus. Pode colocar aqui ao chão. Se quiser colocar um púlpito de lado, cuidado só para não derrubar a água, deixa eu do lado para mim. Amém. Um dia Deus mandou Samuel ir até a casa de Davi, até a casa de Jessé, que era pai de Davi, porque ele havia escolhido o rei. E hoje nós queremos, como igreja, dar início a um tempo onde muitos e muitos pastores, dezenas e centenas de pastores, serão levantados dentro dessa nação. Eu espero viver e ver tudo isso acontecendo, mas se um dia você viver mais que eu, você vai ver tudo isso se cumprir no nome de Jesus. Quem sabe através da sua própria vida, quando todas essas coisas acontecerem diante de você. Eu queria pedir que o Marcos ficasse aqui à frente, ajoelhado, em frente à bacia. Susan, coloca a toalha sobre as costas, fica atrás dele. Eu queria que a igreja ficasse de pé, e juntos vocês estendessem a sua mão para cá. Eu queria convidar todos os líderes de igreja, vem aqui Nelson, as esposas, vem aqui Marco, o Hélio, suba aqui por gentileza. Eu queria juntos que a gente participasse desse momento tão importante na vida desses irmãos. Aleluia. Vem aqui por gentileza. Eu queria que você fizesse antes uma declaração comigo a respeito desse momento. Diga-se: Senhor Jesus, nós concordamos com aquilo que o Senhor está fazendo. E como igreja, nós nos comprometemos a honrar a vida do Marcos, a respeitar a unção do Senhor e andar, Senhor, debaixo dessa unção. Diga: a partir de hoje, como igreja nessa nação, nós declaramos também que em cada cidade novos pastores serão levantados e o Evangelho será espalhado no Japão, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Pai de amor, como ministro do Evangelho da nova aliança, ó Deus, diante dos homens, diante dos anjos, diante da igreja do Senhor, nós queremos, Senhor, confirmar essa unção e declarar sobre você da unção do Senhor, Marcos. Senhor, diante de Ti, nós agora ungimos, liberamos a vida do Marcos, ao ministério da palavra, Senhor. Liberamos sobre ele o óleo da unção sobre a sua cabeça. Declaramos a sabedoria, declaramos a graça. Ó Deus, que ele possa crescer, Senhor, na unção, crescer na palavra, na revelação do Teu Evangelho, da Tua graça. Ó Deus, espalhado o Teu Evangelho sobre essa nação. Declaramos a unção, óleo fresco sobre a sua cabeça. Que não te falte sabedoria, não te falte palavras, não te falte revelação do Senhor, não te falte sabedoria para cuidar de pessoas, não te falte discípulos, não te falte inspiração. Eu declaro hoje você sendo transformado em um novo homem, em uma nova unção vindo sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, e um novo tempo liberado sobre ti. Por isso, como teu pastor, nós declaramos sobre você de uma unção, de um poder, de uma graça, de uma nova manifestação do Evangelho, da unção do Senhor sobre a sua vida. Declaramos discernimento, declaramos revelação, declaramos percepção da vontade do céu, declaramos que você verá primeiro que as pessoas, que você perceberá, você terá sabedoria para agir, sabedoria para decidir. Liberamos a palavra de conhecimento, liberamos a palavra de sabedoria, e a partir de hoje nós te ordenamos ao ministério da palavra, e que no nome do Senhor Jesus coisas grandes aconteçam sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Enquanto você estende sua mão para cá, eu queria que cada pastor pegasse o microfone, liberasse uma palavra profética. Enquanto o nosso irmão está aqui, ore por ele agora, vem aqui Nelson, cada um vai liberando, orando e abençoando. Aleluia. 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 Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, teu filho, teu servo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que humildemente nos coloca na tua presença, Senhor, recebendo, Senhor, esta unção, recebendo esta graça do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor.
Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Renova, Senhor, a unção, Senhor. Renova, Senhor, a sua visão espiritual, Senhor, a sua audição espiritual. Renova, Senhor, em nome de Jesus, este coração, Senhor, que Senhor, faz a tua obra, Senhor. Deus, engrandecendo o teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, abençoa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te damos graças, Senhor, pelo pastor Marcos, Senhor, ungido, Senhor. Senhor, possa derramar, Senhor, uma nova unção, Senhor, um novo poder, Senhor, liberado do céu sobre a vida dele, ó Pai. Que ele comece, Senhor, a agir, Senhor, ali conforme mais a sua vontade, Senhor. Que o Senhor derrame mais, Senhor, ali, Senhor. Abre os seus olhos espirituais, Senhor, seus ouvidos espirituais, Senhor, para que ele comece a enxergar cada vez mais, Senhor, e seja usado, Senhor, cada vez mais, Senhor, e capacitado, Senhor, por Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos, ó Pai, na vida do pastor Marcos, ó Pai, um novo ciclo de crescimento, ó Pai, no Teu Evangelho, Senhor, que o Senhor venha levantar, Senhor, ao lado dele, um exército, Pai, homens e mulheres, ó Pai, capacitados pela Tua palavra, Pai, aonde, Senhor, nós vamos conseguir conquistar esse Japão, ó Pai, através, ó Pai, desse exército, Pai, que vai se levantar a partir daqui de Baraque, Pai. Nós já podemos ver, ó Pai, as grandezas que o Senhor vai colocar na mão do Teu Filho, Pai. O Senhor vai fazer ele prosperar sobre essa terra, Pai, aonde vai impactar muitas vidas, em nome de Jesus, amém. Nossa mão erguida para cá, diga: Senhor Jesus, como igreja, nós abençoamos, reconhecemos e declaramos a graça do Senhor sobre a vida do Marcos, no nome de Jesus. E a igreja diz: vamos aplaudir ao Senhor bem forte. De pé, ainda de pé no seu lugar. Nós, na Igreja Videira, nós carregamos o símbolo de uma aliança que nós temos com a palavra, uma aliança com a nossa visão, e uma aliança que nós temos de uns com os outros, de nós sermos igreja, de sermos fiéis à nossa visão, fiéis à nossa liderança. Eu quero que você saiba que a gente fez uma escolha como igreja, a de nunca andar sozinho. Eu ando conectado com o meu pastor Wilson, que é o nosso pastor, o pastor Aloysio, que é o nosso pastor da Igreja Videira, e nós escolhemos isso. Nós escolhemos servir a Deus. Um dia Deus falou para Josué servir Moisés. Eu sei que o mundo diz: nós servimos a homens, servimos a Deus. Mas ele mandou, e o próprio Deus disse isso, para Josué servir a Moisés, o seu servo. E nós servimos aqueles que estão debaixo do propósito de Deus. E assim que nós andamos e vivemos. E nós carregamos o símbolo, que é um anel. Todos nós usamos quando nós recebemos dessa unção. Hoje, Marcos está sendo levantado, ungido pastor, está caminhando debaixo dessa aliança. Amém? Nós queremos fazer essa cerimônia também, colocando na mão deles esse anel, que simboliza uma aliança que nós temos dentro do nosso ministério, para cuidarmos da igreja, não como nós, mas como de Cristo. Eu quero declarar: a igreja Videira em Baraque, ela não é do Marcos e não é da Suzy, ela é do Senhor Jesus, sempre foi. A igreja lá em Nagano não é do Nelson, da Maria, é de Cristo. A igreja Videira lá em Nifo também não é do Érico, da Ivone, mas é do Senhor Jesus. Como também a igreja Videira lá em Buma não é do Marco, da Priscila, mas é do Senhor Jesus Cristo. Assim como a videira lá em Interlagos também não é minha, é de Cristo. Esse é um sinal. Amém? Queria a esposa colocasse o anel no dedo da Susan, colocar no dedo do Marcos, com a esquerda. Amém, Marcos? Aleluia. Vamos declarar essa unção sobre a sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Quando deu certo, emagreceu. Aleluia. Amém. Nós vamos caminhar debaixo dessa aliança com a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Você dá sua mão para cá. Vamos estar orando, confirmando esse novo tempo na vida dos irmãos. Pai, esperamos sobre eles a graça e favor. Temos confirmado esse tempo de unção, favor e graça sobre a vida dos nossos irmãos. E Senhor, nós queremos nos alegrar diante do Senhor por tamanha graça do
do Senhor sobre a vida de cada um deles. Abençoamos e liberamos dessa unção para que cresça, sejam instrumentos do Senhor nessa nação, no nome de Jesus. Amém e amém e glória a Deus. Vamos aplaudir e glória ao Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Amém. Aleluia. Os irmãos podem colocar um púlpito aqui? Aleluia. Ah, tem um vídeo também, Paty. Um vídeo de... Ô, Marcos, tenta ali, tem um vídeo que mandaram aí para você. Uma pessoa. E também tem um presente dos irmãos. Deus está trazendo para você. Aleluia. Os irmãos conseguem preparar um vídeo? Irmão, cadê o irmão? Traz, ó. Aleluia. Essa exercício que vocês assistiram ali, como é mais fácil. Aleluia. Pode soltar um áudio, um vídeo. Querido Marcos, tudo bem?